Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Regimento Interno do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Lembrando para vocês que esta é a primeira aula de 10 vídeos que serão disponibilizados até a metade de janeiro. E a prova é em 17 de fevereiro. Então vocês vão ter um mês aí para revisar o regimento interno. Lembrando que nós vamos fazer um simulado com 50 questões que vai ser corrigido em vídeo também, beleza? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a introdução, né? Vamos fazer uma introdução sobre o CNJ, vamos falar um pouco sobre a reforma do judiciário, aquela emenda constitucional número 45, né? Falar quais as alterações que ela provocou na Constituição e vamos falar do capítulo 1º ao capítulo 3 do regimento interno. Beleza até aqui? Vamos começar então? Se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo ó, tem um campo de comentários que você pode fazer sua pergunta, beleza? Vamos começar então? 3, 2, 1, vamos lá pessoal! Capítulo 1, Emenda Constitucional 45, foi publicada em 30 de dezembro de 2004. 30 de dezembro de 2004 e ela, entre outras coisas, as principais alterações que ela provocou foi, por exemplo, no artigo 5º, ela inseriu o princípio da celeridade processual, né? Para fazer o processo andar mais rápido, a razoável duração do processo, né? Ela também adicionou o parágrafo 3º ao artigo 5º, que fala sobre os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, né? Se forem aprovados pelos mesmos moldes das emendas constitucionais, eles vão ter status constitucional. Falou também que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ao qual ele manifeste adesão. Falou, inseriu uma possibilidade de intervenção federal, né? Uma nova possibilidade, que é caso o Estado descumpra a lei federal, né? Também promoveu a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o artigo 103b, e a criação do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 92, inciso 1A. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 92? Está aí na sua tela, ó, dá uma olhada. São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e juízos federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT de Brasília, né, galera? Tem até a propósito, concurso do TJDFT, já saiu o extrato de contratação, né? Tá na beira aí o edital, tá chegando o edital. Quem está prestando, fique esperto, quem está estudando para ele também. Temos que ficar atento que o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores também têm sede na capital federal. E, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º, a capital federal tem sede em Brasília. A sede em Brasília é a capital federal, beleza? Então, na sua prova, pode vir falando que o CNJ tem sede na capital federal ou o CNJ tem sede em Brasília, dá na mesma, beleza? Tá certo as duas afirmações. A título de curiosidade, você não precisa decorar isso, mas o CNJ tem a sua sede principal no Supremo Tribunal Federal, no prédio do Supremo, no anexo 1, na Praça dos Três Poderes. E também tem um outro prédio na 514 Norte, em Brasília, na quadra 514 Norte. Ou seja, se você passar no concurso, pode ser lotado em um desses dois prédios, beleza? Ele foi instalado, o CNJ, no dia 14 de junho de 2005 e tem atuação em todo o território nacional. Toma cuidado que falar que ele tem atuação em todo o território nacional não quer dizer que ele tem jurisdição ou poder jurisdicional, vamos falar assim, ele não tem poder jurisdicional, ele apenas tem atuação em todo o Brasil. Por quê, galera? Lembra por quê? Porque o CNJ não
interfere nas sentenças, na resolução dos processos, né? Não produz coisa julgada, ele tem um caráter mais administrativo, né? Ele é composto por 15 membros e nós vamos falar sobre essa composição exatamente agora. Qual que é a composição do CNJ? Tá aí na sua tela, ó, dá uma olhada. É o presidente do STF, que é o presidente do CNJ, automaticamente. Temos um ministro do STJ indicado pelo próprio STJ, temos um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicado pelo próprio tribunal, temos um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo STF, um juiz estadual indicado pelo STF, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, um juiz do TRT indicado pelo TST, um juiz do Trabalho indicado pelo TST também, um membro do Ministério Público da União indicado pelo PGR, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo PGR também, 2 advogados indicados pela OAB e, finalizando os 15, temos 2 cidadãos indicados, um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal. Qual que é a pegadinha que a banca pode fazer aqui com você? Dá uma olhada aí na sua tela, por exemplo, um juiz do TRT indicado pelo TST. A banca pode vir e te falar, compõe entre os membros que compõem o Conselho do CNJ, existe um juiz do Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo próprio tribunal. Está errado porque ele é indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, toma cuidado. Qual que é a minha dica para você? Imprime esse slide, coloca eu estou disponibilizando esse material em PDF, até a correção ali do desembargador do tribuna, é tribunal, né? Eu vou fazer essa correção e disponibilizar para vocês em PDF. Imprime esse slide, cola num lugar visível, todo dia de manhã e antes de dormir, lê 2 vezes essa sequência. 2 vezes essa sequência de manhã, a hora que você acorda, e à noite antes de dormir. Em um mês você decorou quem é quem, da onde veio cada um. Beleza? É fácil, é tranquilo, é diferente das competências que são mais complicadas de decorar. Nós temos que saber quais são os órgãos que integram o CNJ, como ele é subdividido, como ele é composto, como ele é estruturado. Tá aí. A presidência é um dos órgãos, o plenário, a Secretaria-Geral, a Corregedoria Nacional de Justiça, os conselheiros, as comissões, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, que é conhecido como DPJ, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Esse departamento tem nome e sobrenome. Esse daí é porreta, que é o DMF. E a Ouvidoria, que é uma das principais portas de entrada de denúncias para o CNJ, um dos órgãos mais importantes dentro do CNJ. Está na sua tela a divisão jogada, né, espalhada de quais são os órgãos pertencentes ao CNJ. Você está vendo aí na sua tela, né? Mas eu quero que você tenha uma noção de como é a hierarquia lá dentro. Como funciona, quem está subordinado a quem. Vamos dar uma olhada então? Está na sua tela aí. Nós temos a presidência. Vou subdividir todo mundo e depois vou fazer as linhas de hierarquia. Então temos a presidência, o plenário, os conselheiros, as comissões, a ouvidoria. Nós temos a Corregedoria Nacional de Justiça, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral, o DPJ e o DMF. Beleza? Miguel, só esses órgãos que compõem o CNJ? Não, mas são esses órgãos que têm previsão regimental para existirem. Existem outros órgãos que não têm essa previsão regimental. Então, por isso que eu não retratei aqui, porque, em teoria, eles não vão cair nessa área, beleza? Você pode acessar o site do CNJ, que você vai conseguir encontrar um organograma completo de quais são os órgãos e as atribuições de cada órgão, beleza? Eu vou deixar o link também para vocês poderem baixar esse organograma aqui, junto com o material de apoio. Vamos fazer a hierarquia? Como funciona a hierarquia? Tá vendo essa linha tracejada? Essa linha tracejada quer dizer que não existe hierarquia, não existe subordinação entre
esses membros. Pelo menos não existe subordinação direta, eles trabalham em conjunto, em harmonia, e não um mandando propriamente no outro, beleza? Eles funcionam quase como limitadores, freios e contrapesos um do outro. Já a presidência, ela tem como subordinados hierárquicos a Secretaria-Geral e a Diretoria-Geral. A Secretaria-Geral tem o DPJ e o DMF. Essa é a estrutura do CNJ. É dessa forma que funciona o jogo por lá, beleza? Continuando, vamos falar sobre o plenário. O plenário ele é o órgão máximo do CNJ, concorda? É o órgão top do CNJ, formado por todos os membros empossados. Porque apesar de termos 15 membros, pode ser que o CNJ temporariamente funcione com 14 membros empossados, 12 membros empossados. Um membro pediu afastamento, ele está com 12. Então todos os membros ativos e empossados vão fazer parte do CNJ. Qual é o quórum para uma sessão plenária? Qual é o quórum para uma reunião? Cuidado, galera, que o pessoal que fez a prova da Câmara, dos deputados, aí para analista de técnica legislativa, dançou na prova discursiva por causa de quórum, porque não sabiam quais eram os quórums para a sessão preparatória. Aqui você vai saber. Estou falando para você qual que é o quórum, 10 integrantes. No mínimo, 10 PA lá para fazer a reunião acontecer. Menos de 10 PA não tem a reunião. Quem pode participar da reunião na sessão plenária? Obviamente os 15 membros que estejam devidamente empossados, o PGR, só que o PGR ele só usa a palavra na reunião, ele não vai votar. O presidente do Conselho Federal da OAB também só usa a palavra, ele não vota, beleza? Ou seja, as mocinhas lá só falam, quem vai votar realmente são os 15 votos. Você nota que por ter 15 membros nunca vai haver um empate realmente, a não ser que o CNJ não esteja com os 15 membros empossados. E quem preside o CNJ, quem preside as sessões plenárias do CNJ? Aqui você tem que tomar cuidado. Ponto. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você agora. No regimento interno, o regimento interno fala que quem preside o CNJ é o presidente do STF e, em caso de ausência, o vice-presidente do STF. Até aqui está tudo bem. Só que o regimento interno também fala que você pode delegar, que o presidente pode delegar a presidência da sessão plenária para um dos outros conselheiros, caso ele tenha que se ausentar. Porém, desde 2009, foi realizada uma emenda constitucional onde teve expressamente a previsão de que somente o presidente do STF e o vice-presidente do STF podem presidir o CNJ. Então, esse dispositivo, que apesar de vigente no regimento interno, não pode ser aplicado. E o STF já falou isso, julgando o mandado de segurança 28003 e o mandado de segurança 28102, de relatoria do Luiz Fux e do Joaquim Barbosa, respectivamente. Eles deixaram bem claro nesses dois mandados de segurança que presidir o CNJ é competência exclusiva, absoluta e indelegável do presidente do STF e do vice-presidente do STF desde 2009. Cuidado, que isso pode ser tema de discursiva e isso pode cair na sua prova para pegar os desavisados que só estudaram lendo o regimento. Então, presta atenção que o STF fala que não pode delegar a presidência de sessão plenária para outros conselheiros, mesmo o regimento interno tendo uma previsão expressa sobre isso. Beleza? Quais são as competências do plenário? Você sabe que todo órgão, quando é criado por uma lei ou por um regimento interno, são atribuídas competências a esse órgão, porque senão não há razão dele existir, não é verdade? Quais são as competências do plenário? Quais são as razões de existir do plenário? Basicamente, o plenário faz o controle administrativo e financeiro do poder judiciário, beleza? Na verdade, são as competências aqui do CNJ propriamente dito. O que ele vai fazer? O que o CNJ apita? Ele faz o controle administrativo e financeiro do poder judiciário. Ele faz
uma fiscalização a respeito do cumprimento dos deveres e funcionais dos magistrados. Ou seja, ele vai vigiar se os magistrados estão fazendo o trampo direito. Se não estiver fazendo o trampo direito, o CNJ pode, de ofício ou mediante provocação, instaurar um PAD contra determinado magistrado por alguma irregularidade administrativa. Ele vai zelar pela autonomia do Poder Judiciário, ou seja, ele vai impedir que outros poderes enfiem a colher no que diz respeito ao Judiciário. Ele vai zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, beleza? E o STF diz, em um mandado de segurança 28003 e ação direta de inconstitucionalidade 4638, que a competência do CNJ não é subsidiária. Ou seja, o que quer dizer subsidiária? Se o tribunal não tem essa competência, o CNJ tem. Entendeu? Sobrou a competência para o CNJ. Não, ela é concorrente. O tribunal, o TRF1, por exemplo, ele tem poder de punir os membros dele, de realizar sindicâncias, de ir atrás do que está acontecendo, de prover os cargos e tudo mais. Só que o CNJ também tem competência de investigar o que está acontecendo dentro do TRF, independente da investigação que o TRF esteja fazendo. Por isso que o STF fala que a competência do CNJ não é subsidiária e que ele desempenha uma função de controle interno do Judiciário. Então, cuidado com questões que falam que o CNJ funciona como se fosse um órgão interno do Judiciário, porque realmente está certa, funciona como um órgão interno do Poder Judiciário. Beleza? Tem aqui um outro mandado de segurança para vocês darem uma lida, o 28611, com a relatoria do ministro Celso de Mello, que fala justamente que o CNJ integra a estrutura do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Detalhe, ressalvadas as competências do TCU. Não é porque o CNJ está fiscalizando o poder Judiciário que o TCU não tem mais autoridade para fiscalizar o Poder Judiciário também. Ao contrário, os dois fiscalizam ao mesmo tempo. É muita gente fiscalizando, é verdade? E ainda saem as cacas que saem, né? Mas tudo bem, vamos continuar. O plenário vai ter como competência principal exercer o poder regulamentar dentro de suas competências ou recomendar providências. De acordo com o mandado de segurança 27621 do ministro, que foi de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski no STF, esse poder regulamentar está restrito às esferas de competência do órgão. Ou seja, o CNJ só pode editar regulamentos, portarias, instruções normativas dentro das competências do CNJ. Não pode extrapolar, não pode inovar o ordenamento jurídico. Lembra disso, ele pode detalhar execuções internas, mas ele não pode inovar o ordenamento jurídico, porque isso é reservado, a matéria de lei é reserva legal. Só a lei pode inovar o ordenamento jurídico, lei, resolução, medida provisórias, todas os diplomas legais que têm status de lei, obviamente. Ele pode, o plenário, observar o artigo 37 da Constituição de ofício ou mediante provocação. Ele pode desconstituir os atos contrários, revertê-los ou dar prazo para que a entidade responsável adote as providências necessárias, sem prejuízo às competências do TCU. Então, toma cuidado. Quando a gente fala observar o artigo 37, nós não estamos falando sobre apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos. Nós estamos falando para ver, por exemplo, a moralidade, se é legal ou não, se respeitou o princípio da publicidade ou não. Lembra os 5 princípios da administração pública que estão lá positivados? O LIMP, legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Então, o CNJ pode observar se os atos administrativos estão consoantes com esses 5 princípios. Ele pode, mas ele não pode declarar um ato inconstitucional, porque isso é reserva do STF. Beleza?
O ministro Ricardo Lewandowski, no mandado de segurança 28872, fala exatamente isso, que o CNJ não pode declarar inconstitucionalidade de ato nenhum. Ele pode declarar nulo porque o ato é ilegal, beleza? Mas ele não pode declarar o ato inconstitucional. Ele vai receber reclamações contra os membros ou órgãos do Poder Judiciário, beleza? Vai decidir se essas reclamações vão ser arquivadas ou vai ser instaurado, né, o procedimento disciplinar, beleza? O ministro Joaquim Barbosa, no mandado de segurança 28102, ele fala inclusive que o CNJ pode instaurar um processo administrativo disciplinar, um PAD, contra magistrados, mesmo se a corte local a qual esse magistrado pertence optou por não realizar uma sindicância, não realizar um PAD contra ela, beleza? O ministro Celso de Mello, no mandado de segurança 28712, reforça ainda a possibilidade do CNJ de punir condutas que são, digamos assim, erradas, né, errôneas contra a lei, beleza? Ele pode avocar, o CNJ pode avocar, se entender necessário, processos disciplinares em curso. Se ele está vendo que o negócio está virando pizza, e não é para virar pizza, ele pode avocar e falar, agora vamos investigar esse negócio direito. Agora vamos lá, o pau vai comer aqui. E você acha que com o Joaquim Barbosa na presidência isso não vai acontecer direto? Sonha. Ele pode propor, veja bem, olha a palavra, propor, não é ordenar. Não há relação hierárquica, lembra disso? Então ele vai propor ao Corregedor Nacional de Justiça que ele realize inspeções, correições e coisas, sindicâncias e coisa e tal. Mas ele não vai impor, não é obrigação, é sugestão, beleza? Pode determinar a remoção, né, punir o servidor ou o magistrado, pode aposentar compulsoriamente, pode aplicar outras sanções administrativas previstas em lei complementar ou no regimento, porém o CNJ tem que respeitar, tem que assegurar a ampla defesa e o contraditório, ou seja, não está imune aos princípios básicos do processo penal e do processo administrativo, eles se aplicam também aos processos que o CNJ desenvolver. Caso durante as investigações do CNJ encontre indícios de crime, obrigatoriamente ele deve encaminhar as peças para o Ministério Público tomar as devidas providências, né? Aí na sua tela, ou também ele pode representar perante o Ministério Público nos casos de crime contra a administração pública, crime de abuso de autoridade ou nos casos de crime de improbidade administrativa. Ele pode rever de ofício ou mediante provocação também, os processos disciplinares contra juízes de primeiro grau e membros de tribunais que foram julgados há menos de 1 ano. Então ele pode rever condenações também no caso, né? Ele vai verificar a invalidez de conselheiros, ele vai elaborar relatórios, vai fazer a avaliação dos desempenhos de juízes e tribunais, vai fazer a própria avaliação das atividades e resultados do CNJ, vai desenvolver o plano de meta e de plano de avaliação institucional. E nesse caso do plano de metas e de avaliação institucional, vai existir uma reunião específica para esse fim, uma sessão plenária só para discutir isso. Vai ser feita uma sessão plenária exclusiva também para fazer o planejamento estratégico. Então, meu amigo, você que está prestando para a área administrativa, cai planejamento estratégico na sua área específica, não cai? Que tal você entrar no site do CNJ e ler o planejamento estratégico do CNJ? A maior parte dos órgãos públicos hoje aborda a sua missão, os seus valores, os seus objetivos, a sua visão. Você está prestando para a área administrativa, é bom você dar um pulo no site do CNJ e ler o planejamento completo, né? Uma coisa importante também é que o plenário pode requisitar serviços de atividades fiscais, monetárias, serviços especializados quando for necessário.
Falando sobre o planejamento estratégico, eu vou falar para vocês aqui a missão do CNJ, que é contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade. E a visão do CNJ. O que é a visão, galera? Lembra, é o que vai ser no futuro, o que ele quer ser, o que ele quer atingir, ser um instrumento efetivo do Poder Judiciário. Alguém pode perguntar, mas velho, que visão podre, ser um instrumento efetivo do Poder Judiciário? Lembra, pessoal, o CNJ é recente no mundo jurídico. Ele ainda está ocupando, está buscando ocupar uma posição de realmente impacto, de importância. Então, o que o CNJ quer hoje é que ele consiga isso, consiga ser um instrumento efetivo do Poder Judiciário. Beleza? No caso, o CNJ, o plenário do CNJ, pode propor a criação, transformação ou extinção dos seus cargos, porém, ele propõe. Quem faz a iniciativa de lei, porque todo cargo público tem que ser criado em lei, passa pela Câmara e pelo Senado, quem faz essa iniciativa é o STF. Então, quem propõe é o CNJ, quem manda para o Congresso Nacional é o STF. E para onde que o STF manda? Só para lembrar para vocês, qual é a casa iniciadora no caso de projetos do STF? É a Câmara dos Deputados. Lembra, o Senado Federal só vai iniciar projetos de lei de senadores. Todo o resto começa na Câmara dos Deputados. Beleza? O CNJ pode se organizar, fazer a estrutura, promoção de servidores, regimentos internos, determinar quando vai fazer concurso público, se tiver previsão orçamentária. Ele vai aprovar a proposta orçamentária apresentada pela Secretaria-Geral e vai encaminhar ao STF, vai decidir os recursos administrativos quanto instância revisora, vai resolver dúvidas sobre a interpretação do regimento interno que sejam levadas ao plenário, vai decidir os prazos máximos e mínimos para que os conselheiros façam a relatoria dos processos que sejam designados, porque ele vai entregar um parecer. Então, é o plenário que vai decidir qual que é o prazo para fazer. No caso do presidente, o plenário vai conceder licença para o presidente quando ele precisa se ausentar. Já no caso dos conselheiros, quem dá essa licença, se a licença for até 3 meses, é o presidente. Se essa licença exceder 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, quem vai conceder essa licença é o plenário. Beleza? O plenário também vai regular e efetivar todos os sistemas de informações internos e externos da casa. Dos atos do plenário, isso é importantíssimo, não cabe recurso. Então, o que o plenário decidiu, está decidido. Não cabe recurso administrativo, mas cabe recurso judicial. Você pode, caso um ato do plenário, uma decisão do plenário, ofenda um direito ou garantia fundamental seu, você pode entrar no STF contra, você pode entrar com uma ação contra essa decisão, mas você não tem como entrar com um recurso administrativo, beleza? O CNJ também vai dar parecer sobre a criação de cargos públicos, mudança na estrutura e na natureza orçamentária do Poder Judiciário Federal. Então, quando o Senado ou a Câmara fizerem projeto de lei, ou o STF fez um projeto de lei para mudar a estrutura judiciária, o CNJ tem que ser ouvido sobre isso. Vai dar pitaco mesmo, vai falar lá, ó, eu gostei, não gostei, vai por aí. Beleza? Agora vamos falar sobre as competências do presidente. Vocês viram que são muitas competências, não é? É um negócio meio chato, meio maçante. Então, o que eu fiz aqui com as competências do presidente? Quero facilitar para vocês. Vamos subdividir essas competências em 3 grandes grupos. Você não precisa decorar todas as competências do grupo, mas você precisa entender a finalidade de cada grupo. Entendendo a finalidade, fechamos a matéria, beleza? Fechamos essa primeira aula. Vamos começar? Em regra, as competências são delegadas, menos a competência do presidente de presidir as sessões plenárias. As outras, em regra, são delegáveis, porém tem algumas disposições legais que limitam certas delegações. Por exemplo, decisão de recurso administrativo, né?
O presidente do CNJ tem que decidir, ele não pode delegar essa decisão para um outro funcionário. Os 3 grandes grupos que eu citei para vocês são os seguintes: competências referentes ao plenário, competências referentes à estrutura da casa e dos servidores e competências referentes à representação, à moralidade e ao poder de polícia. Primeiro grande grupo, competências referentes ao plenário. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que são competências que são exercidas no momento da sessão plenária, antes ou após. São competências para viabilizar, ouça bem, viabilizar o andamento da sessão plenária. Ficou mais fácil assim, né? Ficou mais tranquilo. O que quer dizer? É ele que vai convocar as sessões plenárias, é ele que vai presidir a sessão plenária, vai dirigir os trabalhos, vai cumprir, zelar pelo regimento interno durante as sessões, as reuniões, é ele que vai antecipar, prorrogar ou encerrar o expediente nos casos urgentes, ele decide e tem um referendo do plenário dos outros 14 membros, né? É ele que vai decidir as questões de ordens. Porém, se ele entender necessário, ele pode levar essa questão de ordem para o plenário decidir, mas em regra ele decide autocraticamente. Ele vai orientar e aprovar a organização das pautas de julgamentos que vão ser preparadas pela Secretaria-Geral, ele vai assinar as atas do CNJ, ele vai supervisionar as audiências de distribuição de processos. Cada conselheiro recebe um número X de processos por mês para fazer a relatoria. O presidente do STF menos o corregedor. O corregedor não recebe, ouça bem, Corregedor Nacional do CNJ não recebe processo para fazer relatoria, beleza? Então ele vai supervisionar essa distribuição, ele vai apreciar liminarmente, antes de distribuir, os pedidos e requerimentos anônimos ou estranhos à competência do CNJ. Quando for anônimo, não tiver identificação ou for estranho, ele pode, inclusive, indeferir antes de distribuir para o relator. Falar, isso daqui não tem nada a ver, essa paçoquinha não é nossa, manda para outro que não tem nada a ver com a gente. Ele pode fazer isso, beleza? Ele pode instituir grupos de trabalho, ele pode instituir comitês de apoio, ele vai aprovar os pareceres de mérito a cargo do CNJ, beleza? Nos casos, ele pode até ter um referêndum do plenário, né? Ele vai aprovar o parecer e o plenário vai referendar, vai falar, beleza, joinha, Joaquim, você mandou bem nessa. Entenderam? Essas são as competências referentes ao plenário. Você viu que são todas competências referentes à sessão plenária, ao andamento dos processos e das reuniões. Agora nós vamos mudar o grande grupo, vamos para o segundo grande grupo, que são as competências referentes à representatividade, à moralidade e ao poder de polícia. Por quê? Porque o presidente representa o CNJ, zela pela moralidade e é responsável pelo poder de polícia. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Ele vai velar pelo respeito às prerrogativas do CNJ, vai representar o CNJ perante órgãos e autoridades, vai responder pelo poder de polícia nos trabalhos do CNJ, pode requisitar o auxílio de outras autoridades, ele vai executar e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ, pode praticar em caso de urgência ato administrativo de competência do plenário, mas na primeira sessão seguinte ele tem que submeter o ato que ele praticou para ser aprovado pelo plenário. Quem vai celebrar convênio, assinar contrato é o presidente do CNJ e depois ele dá ciência para os outros conselheiros. É ele, inclusive, que dá posse para os conselheiros. Ele vai conceder licença para os conselheiros de até 3 meses e aos servidores do quadro de pessoal independente do tempo. É ele que vai liberar as diárias, as passagens, pagamento de ajuda de custo, transporte, indenização. É ele que vai fazer isso. Entenderam? Então você está vendo que são todas competências da estrutura do funcionamento da casa. Ele vai despachar o expediente do CNJ, vai decidir as matérias relacionadas aos direitos e deveres dos servidores dos CNJs. É ele que vai fazer o provimento das vagas, né? É ele que vai nomear e empossar
os candidatos aprovados no concurso público, ele vai designar o secretário-geral, vai dar posse aos chefes e aos diretores dos órgãos internos do CNJ. Tadinho, o cara tem trampo pra caramba, né? Ele vai exonerar, quando for a pedido, o servidor do quadro de pessoal do CNJ, ele que vai aplicar as penalidades aos servidores, ele que vai autorizar os descontos legais nos vencimentos e proventos dos servidores, ele vai autorizar, aprovar as concorrências, as tomadas de preço, os convites, ou seja, todas as licitações para aquisição de material e do que for necessário para o funcionamento do CNJ, é ele que aprova. Então você tem que lembrar isso, velhinho, teve a ver com a estrutura da casa, é o presidente que manda. Vai autorizar, em caso de urgência, a contratação de servidor temporário. Até a contratação de servidor temporário é ele que faz. Vai autorizar o pagamento de despesas de material, de prestação de serviço, vai prover os cargos em comissão, designar os servidores para exercer a função gratificada, vai delegar aos conselheiros e ao secretário-geral a prática de alguns atos de suas competências, mas atenção, hein? Ele não pode delegar para os conselheiros a presidência da sessão plenária. Ele vai assinar a correspondência em nome do CNJ, ele pode inclusive requisitar funcionários, servidores do Poder Judiciário ou magistrados, delegando atribuições a eles, né? Só que tem um detalhe, nesses dois casos, tanto os servidores quanto os magistrados requisitados, eles vão conservar os direitos, as vantagens do cargo de origem. Inclusive vai contar tempo para férias, 13º, aposentadoria, tudo normal, como se no cargo de origem eles tivessem. No caso da requisição de magistrado, ela é limitada a 2 anos. Só que ela pode ser renovada por mais 2 anos. Esse é um rol de competências exemplificativo, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido e assimilado bastante conteúdo. Revisem essa aula quantas vezes for necessária, beleza? E se tiver alguma dúvida, já sabem, aqui embaixo tem um campo de comentários que você pode enviar sua dúvida em até 48 horas eu respondo. E o e-mail cnj@concursosexpress.com.br. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais.